Jovem Conservador de Direita. Podcast. Anda, fala lá. Como é que é, pessoal? Bem-vindos a mais um episódio do podcast do Dr. Jovem Conservador de Direita. Eu antes dizia boas pessoal, mas chamaram a atenção, parece que boas pessoal é uma cena de 2006. E o senhor acha que é muito odierno, é isso? Temos de ser mais modernos e então eu disse como é que é pessoal. Não sei de que década é que é esta forma de cumprimentar pessoas. Muito mais jovem. É mais jovem, não é? É. Os jovens não dizem props? Hoje já não dizem tanto. Não, isso era mais é em músicas de estilo de música rap, não é? É? É, não sei. Quando têm de encher a letra fazem props para conhecer. É tipo mandar beijinhos para amigos. Mas quando é para encher é mais... Yeah. Há várias coisas para encher. Mas o doutor sabe quando os programas da tarde, quando havia dessas coisas... O quê? Música rap nos programas da tarde? Não, quando havia programas da tarde e programas da manhã, antes de termos uma pandemia que nos curou desses e de outros problemas. As pessoas iam lá para a grade, à espera que fosse lá o Dr. Heller Reis ou a doutora Tânia... Ribas de Sousa. Ribas de Sousa? Deve ser. Tânia Ribas, Sim. ok. É um consenso que ela se chama Ribas. À espera que ela fosse lá perguntar a quem é que eles queriam mandar beijinhos, não é? Sim. Os props é isso, mas nas músicas de estilo de música rap. E sobretudo, na era em que já existia telemóveis, não é? Sim. E as pessoas ainda não conheciam o conceito de Zoom. No fundo, é como se fazia antigamente nas aldeias, Sim. em que as pessoas ligavam para a rádio para dedicar músicas às pessoas que estavam ao lado delas em casa, Sim. não é? E neste caso, são pessoas que saem à rua, arranjam-se, para irem para a frente, para o pé de um programa de televisão, mandar beijinhos lá para casa. Geralmente é para a Alemanha ou para a França. Certo. Sim, mas é diferente mandar um beijinho pela televisão. É. Que depois a pessoa pode gravar numa cassete e ver os beijinhos sempre que quiser. Não é? Sim, é. Mas nesses programas eu vi uma das cenas mais românticas que eu já vi até hoje. Que foi o quê? O doutor lembra-se quando dava para mandar SMS e passavam em rodapé nesses programas? Sim. Eu vi um senhor que pediu a mulher em casamento. Por SMS? Por SMS no programa do Dr. Goxa. Na altura, a Praça Alegria. Sim. Achei isso bem romântico. Quando o Dr. Goxa estava na Praça Alegria, já havia SMS? Já havia SMS. Sim. Ok. E houve alguém que pediu em casamento por SMS? Ou seja, ele contava que a pessoa estivesse a ver, não é? Mas se ela não estivesse a ver, ele devia estar a gravar no vídeo em casa. No VHS tem dele. aqui 3 horas de Praça da Alegria, esteja atenta. É capaz de ter uma surpresa aí pelo meio. Ele gravou, Sim. caso a pessoa não visse, pedia um estafeta para ir à casa da pessoa, que provavelmente vivia na mesma rua. É isso? Sim. Olha, veja aqui. Aqui 3 horas. Sim. Essa pessoa tinha de rebobinar a cassete, que era o que se fazia na altura, não é? Certo. Limpar as cabeças do vídeo primeiro, para ver bem, e depois ver... Mas ele gravou o programa inteiro, para ver se ela descobria... Que sim, para ela descobrir a pista e depois ficar toda emocionada. Ele à porta de casa à espera, ela vai-se passar. Quando chegar às 2 horas e 16 e 30 segundos e ela vir o meu pedido de casamento, ela vai-se passar. Gastei 40 cêntimos mais IVA neste pedido de casamento. Ok. Então ande lá. Outros tempos. Doutor, se calhar temos de Diga lá. agradecer às pessoas. O quê? Porquê? O facto de Bué terem comprado a revista do doutor, não é? Quantas? Bué? Bué. É assim que se diz? Sim. Também é um termo muito jovem, É um termo que os muito jovens jovem. usam agora, não é? Agora usam. Tenho ouvido jovens a usar esse Ok, termo. então diga lá. Não, Bué, pessoas compraram a revista. Ainda há exemplares. Quantos? Poucos, mas... Então estamos a gravar isto só sai quando? Vai Sai. sair à noitinha, não é? Sim. Sai à noitinha. Estamos a gravar isto antes do trabalho. São 6h32 da manhã. Faltam quantos exemplares? 10? 20, 30? Não sei. Falta tanto? Ok. Pronto. Diga isso às pessoas. Pronto, mas... Não, coloque isso na cabeça das pessoas, que ainda há, não é? Elas depois vão enviar e-mail, porque é assim que se fez a reserva do número 1 da minha revista Le Docteur, e depois as pessoas vão... O senhor vai ler esses e-mails e vai responder às pessoas, dizer... Não. Ai, como é que o senhor fala? Tipo... Desculpe lá, eu posso lhe escrever uma revista agora no estante. Oh, doutor, Man. o que eu quero dizer para as pessoas é que a esperança é a última a morrer. Ok. É possível que ainda haja exemplares. Sim. Não é? Diga lá, é Oh, possível doutor, o quê? não desencoraja as pessoas. Ainda é possível. Ainda há exemplares, poucos, mas há. E pronto, é só mandar e-mail para jovemconservadordireita@gmail.com. Eu sei que o doutor está super otimista, que os vai vender todos, mas se apressarem é possível que ainda arranjem, que ainda consigam.
Ok. Já estamos a ter feedback de pessoas que receberam a revista e algumas gostam. As que não gostam também, sequer não têm dito nada, mas também é possível que haja quem não goste. E há quem só goste mais ou menos. Pronto. Excelente. Sim. Esse foi o seu... As opiniões dividem-se em três sobre a Ok. revista do doutor. Ok. Pessoas Pronto. que gostam, que não gostam e que gostam mais ou menos. E é um espectro. É o O espectro. espectro tripartido, com gostar mais ou menos no meio. Ok. Tá? Já disse às pessoas como é que podem encomendar os últimos exemplares, se houver. Já disse, é enviar mail para jovemconservadordireita@gmail.com e depois eu respondo com um e-mail que o doutor escreveu com as informações para as pessoas poderem levar a cabo a compra do exemplar da revista. Muito se bem. houver. Ok. Que é possível que haja, mas nunca saberemos. Ok. Tá? Sim. Avance lá com isto. Tema da semana. Qual é o tema da semana, doutor? Vamos falar de um Dr. Rei. Qual? O Dr. Rei Juan Carlos. E eu acho que merecia, se calhar, porque vamos, ao falar dele, não é? Vamos falar da pessoa mais amada em Espanha. Sim, as pessoas adoram-no lá. E eu acho que devíamos fazer esta parte em castelhano. Em castelhano? Sí, por favor. Oh, es muy difícil hablar castellano. Entonces, di a las personas Não, que... eu falo português. Oh, no puede. No, yo estoy ordenándole que hable en español. Es muito seca para las personas si yo falar en español. Lo programa entero. Diga a las personas que ha pasado con el rey doctor Juan Carlos II. El rei Dr. Juan Carlos vai morar em Portugal, em Cascais. ¿Y por qué? Porque pediu exílio. Oh, Oh, doutor, não consigo. homem, o preâmbulo... Pronto. Posso falar em fazemos assim. brasileiro? Não. O preâmbulo o senhor vai fazê-lo em castelhano. E depois discutimos a situação na língua do Dr. Camões. Vá. Okay. El Dr. Rei Juan Carlos foi apanhado a receber sobornos de la Arabia Por supuesto. Saudita Oh. en otros sitios, dejó de ser rey y ahora decidió pedir exilio de España y vir morar para la Portugal. El Portugal. El Portugal. Ok. Sí. Y yo debía ter pedido a usted para hablar muy más alto. Porque los españoles hablan muy alto y están... Ellos no hablan alto así. Le llama así, muy esganiciado. Sí, tenemos que hablar un poquito así, ¿no? Es que el rey doctor Juan Carlos va a vivir a Portugal. ¿Y dónde va a vivir a Portugal? Pero em Cascais... Cascais. Tu já chega, as pessoas Pronto, estão a achar isto seca. Ok, Pronto. diga lá. As pessoas e eu. Ok, ele vem morar para Portugal. Pronto, o doutor não tem pena da queda de um homem desta categoria. É triste, não é? Normalmente as pessoas de sucesso, quando é para passar a reforma, é sempre a subir. Às vezes temos de trabalhar uma vida inteira num país que não é bom, mas é onde está lá a sede da empresa, e depois, na reforma, vamos para um país da nossa escolha melhor. E é triste ver que o Dr. Rei Juan Carlos escolheu Portugal. Se calhar um dos piores países da Península Ibérica. Sim, está no top 2. Sim, está no top 2. Dos piores. Sim. Agora, eu tenho pena que, quer dizer, de antes os reis, Sim. quando caíam em desgraça, iam para a guilhotina, não é? Os próprios filhos tratavam Sim, disso. todos, não é? Sim. Todos, não é? Todos os reis que caíam em desgraça eram guilhotinados. Sim, porque era uma forma digna. Era. Não é? Um rei que fosse apanhado a matar elefantes com o dinheiro dos contribuintes, dizia, olha, faz sabor, senhor rei, temos aqui uma guilhotina, zac, cortavas a cabeça. Mas agora era é um bem pior, e para Cascais é bem pior. Não É, não não é se nada faz. digno, não se faz. Porque pelo menos quando eles eram guilhotinados, acabava ali. Sim. Não é? Eram desonrados, cortavam-lhe a cabeça. Normalmente também lhe cortavam as mãos, eram decepados. E depois eram esquartejados. E metiam o pénis deles e os testículos ali mesmo para as pessoas verem. Sim, o doutor Dom Filipe podia meter a cabeça do pai à porta do palácio e dizer, eu não tenho nada a ver com este senhor. Sim. Não me associem a este senhor. Porque é a cena, a monarquia tem esse lado fixe. Se um rei é apanhado, se um rei desonesto é apanhado, é imediatamente substituído pelo filho dele honesto. É. Não é? E assim sucessivamente vão sempre substituindo geração em geração por reis honestos. É. Quando Portanto, acontece, não é? Sim.
O doutor Dom Filipe não pode meter a cabeça do pai à porta do palácio de, como é que se chama? Aranzuela? Pode ser esse. É um dos palácios em Madrid. Zarzuela? Zarzuela, sim. É isso? É. Ok. E podia lhe acontecer como o Dr. Ned Stark, não é? Ficava à porta, mas espetado num pau. Pós súbditos espanhóis verem o que acontece a um rei caído em desgraça. Ou então aparecia o doutor Dom Filipe à varanda a dar toques com a cabeça do pai. Para as pessoas verem, ok, temos aqui... A imagem da monarquia está limpa. Em vez disso, coitado do homem, está em Cascais. Sim, ou então ia mesmo para o Jardim Zoológico de Madrid, não é? Sim. E caído em desgraça com 2 elefantes a sorrirem ao lado da carcaça dele. Sim, deixar que um elefante o abatesse. Podia ser. Ou pronto. Condicionavam o elefante a mostrar o Dr. Rei Juan Carlos a Eu caçar. já vi elefantes a pintarem, por isso. E a tocar sinos, por isso, entre isso e pegar numa espingarda e dar um tiro a um rei, não há de ser muito difícil de ensinar. Na Índia já vi elefantes a jogarem o desporto de futebol, acho eu. Sim, os elefantes fazem tudo. Sim, desde que sejam ensinados. Os elefantes fazem tudo. Daí eu perceber perfeitamente que um rei de 80 e tal anos queira ir... Olha, está aqui um animal majestoso, enorme. Tipo, acho que é fácil de acertar, não é propriamente um desafio. Vou-lhe mandar um balásio, eu vou matá-lo, não é? Sim. Mas lá está, isso é triste ser rei hoje em dia, porque os reis de antes podiam mandar abater... Olha, não acho piada este bobo da corte, vou matá-lo. Sim. Hoje em dia não podem matar ninguém, não é? Por exemplo, o Dr. Juan Carlos está a ver um vídeo no YouTube. Olha, quero matar este youtuber. Não pode. A lei impede-o. A lei, ok. Sim. Não quer dizer que não tenha acontecido. Sim. Ok? Mas, pelo menos oficialmente, acho que nunca É aconteceu. aquela vida monótona. Ele não precisa... Ele já tem a vida garantida dele e de gerações. Porquê é que ele aceitou subornos? Para quebrar a monotonia, não é? Para sentir, ok, isto não é... Tem um propósito a minha vida. Eu não sou um inútil que está aqui. Sim, ele a ler-se acerca dos seus antepassados, não é? Sim. Tive direito a ter meio mundo, não é? O rei Dom Carlos, o doutor Carlos V, não é? Que via o sol... Nunca se via o sol a pôr no seu império. E mesmo o doutor Mufasa, do Rei Leão, não é? Tinha ali os animais todos à volta dele. E ele nem os espanhóis, tem meia dúzia de espanhóis. Tem os bascos não gostam dele. Sim, os catalães. Os catalães não gostam dele. Tipo, é difícil. Ele está a ver o filme do Rei Leão. Acho que as únicas pessoas que gostam dele são os da revista Olá. Pois. E há algumas pessoas em Portugal, por isso é que ele vem para aqui, não é? As pessoas em Portugal que comprou a revista Ola gostam dele. É. Agora, o que é que acontece? Quem é que ganha com isto? Ganha Portugal, Sim. sem dúvida. O movimento monárquico em Portugal, pelo menos sente que está na proximidade de um rei que parece rei. E de um rei a sério, não é? De um rei a sério. Ou que agora pode não ser rei, mas que já foi, não é? Sim, e não de um rei que nem sequer tem voz, não é? Só tem... Sim. Que se uma pessoa estivesse dependente daquele rei para ir para a batalha para derrotar mouros... Sim, ele, Dr. Pio, como é que vamos agora? E o doutor já viu aquele... Do triângulo. E o doutor... E esse é o pai, mas já viu aquelas declarações do filho do doutor Dom Duarte a dizer que ia para as árvores bater com paus? Para se divertir, bater com um pau... Podemos passar isso agora aqui a seguir para as pessoas ouvirem o doutor Dom Afonso. Ponha lá, isso. Quando eu era pequeno, por exemplo, o meu rei preferido era Dom Afonso Henriques. Porquê? Porque tínhamos o mesmo nome. Era Afonso, e eu às vezes ia para a quinta, pegava num pau e começava a correr com o pau, a fingir que era uma espada, a bater nas árvores, a divertir-me. Sim. É positivo, porque também já houve muitos reis que, como se sabe, devido à genética, nem sequer conseguiam articular palavras. E neste caso é de louvar que temos um doutor reizinho que sabe falar. Mais ou menos. Okay. Mas batem paus nas árvores, não é? Sim. Não é? Pelo menos se formos invadidos por árvores, já sabemos que temos um rei para nos proteger. Sim. E nesse caso é positivo. Pela primeira vez, então, o movimento monárquico português tem uma figura de que se pode orgulhar. Sim. Isso é positivo. E outra cena, o doutor Dom Juan Carlos, ele via os reis antigamente, tinham direito de prima nocte e coisas do género, não é? E ele agora, este rei, só por teve uma ou 3 ou 4 ou 5 amantes, a mulher divorciou-se dele. Não é de um homem ficar frustrado. Sim, ela esteve com ele também no período melhor, não é? Sim.
quando ele era rei. Sim. Isso é E positivo. ele deu, olha, Não o tem abandonou. aqui um museu para si, com o seu nome. Aham. E não o abandonou. Isso é positivo. Agora, quando ele cai em desgraça, não é? Quando deixa de ser rei, a primeira coisinha também, as mulheres, caramba. Sim, é muito triste. É muito triste. Doutor, eu imagino que o doutor está no Lidl e que passa pelo doutor Juan Carlos. Sim. O que é que o doutor dizia? Dizia-lhe primeiro, buenas noches, ¿quiere una baguette que le busco, que eu llego a las prateleiras de arriba? Dizia-lhe assim, propunha-me a chegar-lhe uma baguette que estivesse na prateleira de cima, porque ele acho que é pequenito e assim um bocado atarracado. E pronto, está velhote, não é? E eles mingam. E o doutor oferecia-se para lhe oferecer uma baguete? Oferecia-lhe uma baguete, pagava-lhe, coitado. Pagava-lhe? Sim. Eu acho que eu recomendava-lhe o salmão fumado. Dizia que era salmão fumado, porque ele, tipo, é rei, deve curtir essas cenas de luxo. Aí o senhor comprava no Lidl o que vem no pacote a dizer... Eu não comprava, eu recomendava. Recomendava. Ou seja, o que tem letras douradas para si é de luxo, é isso? Sim. Ok. Todos os produtos que têm letras douradas. Sim. Ok. Recomendava-lhe isso. Sim, sim, sim. Olha, tiene aqui um pacote de mantequilla vaquero. É dourada? Sim, andava com ele a recomendar-lhe coisas. Para ele também se sentir... Não é? Coitado, porque ele já não é rei. Mas já foi. Já. Ele está habituado a que as pessoas lhe recomendem coisas no Lidl. Sim. Não é? Aliás, Se eu o visse no Burger King, por exemplo, eu metia-lhe uma daquelas coroas de cartão na cabeça. Para ele ficar contente. Não é? Porque ele já foi rei, mas vai ser sempre rei no coração das pessoas. É. Sim, eu acho que sim. Ele ia sentir-se... Ia ficar aqui ao Ia menos... sentir-se bem. Sim. Ele pedia um double whopper, não é? Sem molhos. E de repente... Ele que não tinha direito à coroa. Que acho que só tem nos menus de crianças, não é? Mas por ter sido rei, os funcionários perguntavam-lhe: queres uma corona? E ele... Pumba. Ele não ia dizer que não. Ele não ia dizer que não. Voltar a ser rei. Não é? Porque é aquele bichinho que fica. Quando uma pessoa é rei uma vez, está sempre à procura de oportunidades de se afirmar. Sim, sim. Sim. E estava a imaginá-lo, por exemplo, a desafiar para duelos. Se passasse à frente de um restaurante que dizia rei dos frangos, ele dizia: mas quem é ele, rei aqui? Mas que pouca vergonha é esta? Sim. Que pouca vergonha viene a sim, ser sim. esta. E ele a lutar com a baguete que eu lhe oferecia no Lidl, não é? E o senhor lá do rei dos frangos a lutar com 2 frangos na mão, a fazer de matracas. Ia ser... Eu vi esse vídeo no YouTube. Eu curti ir com ele à feira medieval. Comprava uma daquelas espadas de madeira e batia-lhe na cabeça. E via qual era a reação dele. Não é? Podia ser. Não é? Já viu ir com ele a Santa Maria da Feira, à viagem medieval. Toda a gente a olhar para si, está mesmo aqui um rei. Eu vou invadir esta merda toda. Porque os espanhóis falam mal, não é? Os espanhóis, para eles, cenas são asneiras, para nós. Para eles não é. Eles dizem cararro e roder e coisas assim, e não é asneira. Portanto, eles chegavam, esta merda é toda nostra. E eu com ele, tipo Miguel Vasconcelos, tipo o Dr. Miguel Vasconcelos, a invadir a feira medieval. Sim, mas depois tinha de ter cuidado, que o Dr. Miguel Vasconcelos foi defenestrado, não sei se sabe. Pois, mas pelo menos divertia-me um bocado. Bebia sangria à pala, não é? Porque ele... Depois pedia ao Dr. Juan Carlos para montar só naquela parte da frente do cavalinho, para fazerem uma justa. Sim. Não é? Daquelas coisas de criança, não é? Acho que o rei de Espanha, na feira medieval, ele não tem de dar o depósito para ficar com o copo. Ai, não? Não. É o direito que ele tem. É o direito que ele tem. Só paga o líquido. Ok. E tem uma pulseira diferente para entrar, é isso? É. Ok. Então é positivo. Ele ter... É pena por ele, não é? Estamos a falar de um downgrading de posição. Claro, e as pessoas serem picuinhas. Então ele recebeu subornos. Ele nem precisava de receber os subornos, ele só recebeu porque está desocupado. É isso. Para está bem fastiado. Sim. Está bem fastiado. Coisas que devemos evitar. Doutor, que tema é que devemos evitar? Devemos evitar cometer crimes que são proibidos por lei. Porque senão as pessoas vão dizer que há desses crimes em Portugal. Ah, é? É. Há crimes que sejam permitidos por lei? Em princípio não, se são crimes, não é? Sim. Mas o Dr. António Barreto escreveu uma crónica muito importante para lembrar às pessoas o quão é importante nós pensarmos nas origens e nas coisas mais básicas. Claro. E ele então deu um argumento muito básico, porque, como sabe, a maior parte das pessoas são básicas em Portugal. É um argumento que podia estar na sua revista sobre o racismo. Podia, com certeza. E então diga lá o que é que ele escreveu acerca do racismo e que foi digno
lá está, de estar no jornal O Público. Sim, o Dr. António Barreto resolveu entrar naquela discussão que é: será que Portugal é racista Sim. ou não é racista? E atenção, Porque antes de irmos lá, porque se calhar é uma questão que importa esclarecer, que é, imagina, o Dr. Cabeça de Geleia fez uma manifestação: Portugal não é racista. Mas ninguém acusou Portugal de ser racista, não é? As pessoas disseram: há racismo em Portugal. E ele disse: não, Portugal não é racista. E fez uma manifestação. É um bocado como as pessoas acusarem: olha, o doutor Cabeça de Geleia anda a ter relações sexuais com a sua coelha. E ele dizer: não, Portugal não tem relações sexuais com coelhos. correto. E fazer uma manifestação: Portugal não tem relações sexuais com coelhos. Então, o Dr. António Barreto resolveu entrar neste debate que o Dr. Cabeça de Geleia criou. E deixa-me dizer-lhe que o Dr. António Barreto é talvez das pessoas mais preparadas para falar de Portugal, porque eles têm livros a dizer Portugal, um olhar. Ok? Sim. E é o único sociólogo que o doutor respeita porque trabalha para um supermercado. Não, Correto. Não Sim, precisa sim, sim. estar Se a ele receber está, subsídios. se ele está a soldo do Pingo Doce, eu respeito. Sim. Então ele diz: crime e preconceito. Há racismo em Portugal? Com certeza. Há racistas em Portugal? Evidentemente. Portugal é um país racista? Não. Nem faz sentido tal observação. Na legislação, nos tribunais, nos sistemas de saúde e educação, em nenhum dispositivo legal há conteúdos racistas e de segregação racial objetiva. Mas a legislação e a Constituição proíbem as manifestações de racismo. São estas considerações que permitem dizer que Portugal não é um país racista. Está fechado o debate. Mic drop. Pronto. É preciso comentar isto. Não. Ui, estou mais descansado. Eu achava que Portugal podia ser racista, agora já tenho a certeza que Portugal não é racista. Já tivemos no Público um grande cronista, o Dr. João Miguel Tavares, a pedir o fim da pandemia, e temos neste momento no Público o Dr. António Barreto a decretar o fim do racismo em Portugal. Sim, mal ele sabe que o fim do racismo foi decretado pelo lançamento da sua revista sobre racismo. Correto. Sim, ele Mas ainda não nos chegou à casa dele. é sim. coevo, ou seja, é contemporânea o argumento, não é? Sim. E é muito importante perceber isto. Se uma coisa é proibida por lei, está na Constituição, atenção. Sim. Está na Constituição, é porque não existe. Sim. Percebe? Não existe. Pode existir em algumas pessoas às vezes, não é? Uma pessoa acorda e pensa: ei caramba, dormi mal, hoje estou um bocado mais racista. Sim, Portugal, do ponto de vista da legislação, Portugal não é um país racista. Não é. Aliás, para Portugal ser um país racista, tinha de haver uma lei a dizer: Decreto-Lei número 1/2020, o racismo a partir de agora é obrigatório em Portugal. E aí sim uma pessoa dizia: alto lá. Sim. Por exemplo, As pessoas até podiam nem ser racistas, mas aí o país era. por exemplo, neste mesmo argumento, como é óbvio, Portugal não é um país corrupto. Sim. Porquê? Não sei se já reparou, mas na legislação diz que a corrupção é horrível e é proibida e dá cadeia. Portanto, formalmente, não podemos dizer que Portugal é um país corrupto. Percebe? Sim, o doutor Cabeça de Geleia, pronto, ele está mais à frente do doutor António Barreto nessa discussão, porque ele fez uma manifestação. Certo. Ou seja, morreu uma pessoa por um crime racista, em que o próprio homicida não só não se arrependeu, como disse: já matei muitos como ele em Angola, ou seja, Certo. está estabelecido que ele é racista. No entanto, o Dr. Cabeça de Geleia decidiu fazer uma manifestação contra a homenagem ao ator, ao Dr. Bruno Candé. Correto. Porque tomou a decisão de dizer: não, Portugal tem de defender a honra de Portugal, porque Portugal não é racista. E juntou muitas pessoas, algumas delas racistas, Certo. para defender a honra de Portugal. Isso é bonito. É ótimo. E, sobretudo, utilizando aquele argumento que derrota qualquer outro argumento que diz que Portugal é racista, que é: e quando é um branco que morre às mãos de uma pessoa que tem uma determinada etnia ou uma determinada cor. Isso é racismo? Hã? É um excelente argumento, sim. E pumba, mic drop outra vez. Percebe? Ele tem de comprar microfones de 5 em 5 minutos, que ele Sim. está sempre a largar o microfone. Sim. E é outro argumento que não existe. Ora, Ele não precisa tirar um microfone. De vez em quando atirar a doutora Maria Vieira, não é? Sim, Pegar atira. nela e atirar, pumba, tipo um barril. sim, mas para o chão. fazer da doutora Maria Vieira uma espécie de ioiô, percebe? Sim. Atira, vai buscá-la outra vez. Sim, doutora Maria Vieira drop. Exatamente. Sim. Atira e... Barrachita drop. É isso. E então, como é óbvio, temos mais um argumento, ao nível dos argumentos dos chegófilos, do Dr. António Barreto. Mais uma vez, a necessidade de termos indivíduos, veja lá, é preciso haver indivíduos que defendem a honra
de um país inteiro, não é dos indivíduos que vivem nesse país. Sim. É do próprio país. Exatamente. É Como se fosse uma entidade antropomórfica. um debate que nem sequer era um debate, não é? Correto. Porque a questão não é o Portugal é racista ou Portugal não é racista. A questão é, há racismo em Portugal. E eles todos dizem que sim. Claro, pontualmente há racismo, mas Portugal não é racista. Então, mas a questão é que há racismo. Vamos discutir o racismo. Nem pensar. Só que se estivermos a discutir se Portugal é racista ou não é racista, não estamos a fazer nada em relação ao racismo. Daí a genialidade do argumento. Certo. Não é? Para que estar a discutir racismo se podemos estar a discutir se um país é racista ou não? Por exemplo, o Dr. Cabeça de Geleia é capaz de dizer que não há violência doméstica em Portugal porque, apesar de haver muitos homens que matam as suas esposas ou que lhes batem, também há pessoas que se chateiam no café por causa do desporto de futebol e batem-se umas às outras. Então, e quando foi aquelas pessoas? Aquelas pessoas têm em casa, apesar de não se baterem umas às outras, isso também é violência doméstica? Sim, é verdade. A É própria tudo violência doméstica. A doutora assim. Maria Vieira envolveu esquimós nessa discussão no discurso dela. Correto. Chegou a esse ponto, não é? Quando Sim. é um esquimó A ser matar morto. um índio, Ou um também é chinês. racismo ou um Sim. chinês, sim. Chegou a levar esse argumento Quer pôr ao um absurdo. bocadinho do discurso da doutora Maria Vieira aqui? Podemos pôr, sim. Ponha lá. Bem-ajam por não deixarem o doutor André Ventura caminhar sozinho! Viva André Ventura! Meus queridos, eu vou ser muito breve e vou já avisar que vou ser politicamente incorreta. E quando os esquimó matam os chinês, também é racismo. Por favor, acabem com a hipocrisia. Dizer que Portugal é racista, que os portugueses são racistas, é a mesma coisa que dizer que os muçulmanos são todos terroristas. Ou que os judeus são todos agiotas. E isso não está certo. É mentira. Viva Portugal! Viva Portugal! Cá está. Sim. Derrotou completamente todas as pessoas que dizem que há racismo em Portugal. Apesar de eles terem feito e terem tido a obrigação de fazer uma manifestação para defender a honra de Portugal e, sobretudo, motivada por um crime comprovadamente racista, mas eles decidem fazer uma manifestação. Há um argumento que o Dr. Cabeça de Geleia usa que por acaso é excelente, em que ele diz sempre que disserem que Portugal é racista, eu venho para a rua dizer que Portugal não é racista. Certo. O doutor não acha que isso é uma forma excessiva de defesa de uma acusação? Não é? Porque uma pessoa que não é verdadeiramente, uma pessoa que não é racista, não se sente tão ofendida perante essa acusação, não é? É um bocado, ok, acusas-me de ser homossexual, então eu vou para a rua ter uma orgia com 500 mulheres para provar que não sou homossexual. Não é? É esse o princípio. É, não é? É esse o princípio. É o princípio também de... É sobrecompensação. Ele não precisava de se manifestar. Ele dizia, ok, há racismo em Portugal, mas não vou para a rua. Discordo de si. Certo. E como sabe, aconteceu também uma coisa muito interessante nessa manifestação do Chega, que foi uma menina que veio portadora de um cartaz. E essa menina vinha com um cartaz. Aliás, eu nem sei se era uma menina, acho que era um porta-estandarte para quebrar todos os argumentos das pessoas que dizem que os chegófilos são racistas. Sim, é uma menina que levava um cartaz, dizia... Uma menina negra Sim. que levava um cartaz e que dizia... Diga lá. Sou adotada, sou angolana, os meus pais são do Chega. Pronto. E como quem diz, até tenho filhos adotivos que são. Portanto, eu até os deixo entrar lá em casa. Sim. Eu até os deixo ser meus filhos. E, portanto, quando... Eu acho positivo porque, assim, as crianças contribuem muito tarde para a economia, são muito dependentes dos pais. E, de repente, se os pais conseguem instrumentalizar a criança para conseguirem uma vantagem para eles, nada contra. Sim. Atenção. Eu vou usar uma criança que eu adotei para provar que o meu partido não é racista. Que, por acaso, é racista. Exatamente. E isto até pode ser uma medida boa para os chegófilos começarem a adotar crianças. Há muitas crianças em orfanatos e eles podem adotar e pedirem crianças específicas. Sim. Aliás, de repente vai ver que as próximas manifestações do Chega vão ter adultos brancos, mas crianças da United Colors of Benetton, como sabe. Sim, começam a recolher umas quantas e levam-nas para a manifestação. Eu acho que eles também podem começar a oferecer t-shirts aos amigos negros delas. Tipo a dizer, eu tenho um amigo do Chega. Sim, pode Não é? ser. E que é para eles estarem bem identificados como o amigo negro delas, não é? Para as pessoas verem, ok, ele não é racista. Ele até deu uma t-shirt
a uma pessoa negra a provar que é amiga dela. Sim, dê-lhe uma t-shirt branca. Sabe que as t-shirts do Chega são brancas, sabia? Sim. Mas esta ideia de levar como crianças como adereço para como, ok, está aqui o meu troféu que prova que eu não sou racista, é uma ideia genial. Eu espero é que a Segurança Social não esteja atenta, não é? Porque pode vir aqui as mãos do Estado e tentar interferir e tentar chatear aquelas pessoas a dizer, olha, não faça isso. Atenção, não exponha a sua filha a uma coisa destas, porque senão... Se calhar o senhor não está habilitado para adotar crianças. Sim. Mas sabe uma curiosidade desse cartaz? É que dizia, sou adotada, sou angolana, os meus pais são do Chega. O sou angolana foi acrescentado depois. Ou seja, numa versão inicial do cartaz dizia, sou adotada, os meus pais são do Chega. Sim. Mas se calhar os pais quiseram relembrar-lhe de onde é que ela vem. Sim, ok. Portanto, e no fundo também pode ser uma... Se calhar, ela quando é castigada em casa... Eles meteram à porta do quarto dela, diz assim, terra. Sim. E então, sempre que eles a castigam, diz, vá para a sua terra. E então... Sim, ao menos não, só são racistas dentro da própria família. Acabam por aplicar esses instintos entre eles. Agora, outra curiosidade. Mais tarde, eu vi uma fotografia dos pais da criança com a criança na manifestação, em que a parte do sou adotada estava riscada. Alguém disse, se calhar isso é má ideia. Ela é vossa filha, mesmo sendo adotada. Atenção, escusam de expor desta maneira. Então só dizia, sou angolana, os meus pais são de Chega. Ok, mas aí... Era uma versão melhor. Pronto, aí o peso já não recai tanto sobre a criança. O problema aqui está na mãe. Não é? Como é que os pais tiveram uma criança... É que os pais, não sei se reparou, eram caucasianos. Está bem, mas um filho adotivo é um filho, não Mas é? eu não estou a dizer o contrário. Sim. Estou a dizer é que o pai é do Chega. Sim. Pode não compreender. Mas como assim? Mas ela não era adotada? Mas está aí a dizer que é mesmo nossa filha? É biológica? Mas... Coitada da senhora. Pode levar a mal. Pode levar a mal. Provavelmente a senhora chegou com a mesma cor da filha à casa. Sim, atenção. Gostamos muito dela, mas é adotada. Sim, não... Calma. Sim, também não exageremos. Sim. E a senhora estava vestida de camuflado. Ok. É só uma curiosidade. Ok, muito bem. Está resolvido o problema do racismo. Sim, de várias formas. Sim. Recomendação cultural. Outra coisa. Doutor, qual é a recomendação cultural para esta semana? É o Museu Interpretativo do Bacalhau. O Centro Interpretativo do Bacalhau. É centro? Não é museu? Não. Sim, é um centro interpretativo. Mas é cultura. No fundo, o Museu do Bacalhau é para uma homenagem ao bacalhau. O centro interpretativo está o bacalhau a falar e está lá um intérprete a dizer o que é que ele quer dizer. Ou pode haver mesmo peças, não é? Vamos interpretar a vida do bacalhau aqui em cima do palco. E pode ter acontecido uma coisa desse género. Explique lá às pessoas o que é que aconteceu. Abriu o Centro Interpretativo do Bacalhau em Lisboa, que parece ser um museu espetacular, que tem restaurante e mercearia, acompanhado de uma espécie de museu em que é contado algumas peripécias da história do bacalhau. E então foi importante, porque abriram em Lisboa mais uma coisa cultural, não é? Sim. E é um museu melhor do que os outros, porque tem seres vivos. É isso? Não tem. Não tem lá um aquário de bacalhaus? Não, isso é em Ilhavo. Só há em Ilhavo? Eu pensava que eles tinham transferido. Às vezes, quando trazem uma lontra de um lado qualquer... Não, mas finalmente, eu estive a ver no site, antes de vir, finalmente eles divulgam uma coisa que está toda a gente curiosa. É o único sítio do país onde as pessoas podem ficar a saber quem é o Brás e o Gomes Sá. Ok. Portanto, vão desvendar esse mistério. E o Natas? O Natas acho que fica para o próximo. Ok. Para haver uma segunda... Sim, o Natas fica para o Madame Tussauds de Bacalhau. Ok. Só com celebridades feitas de cera, mas com cara de bacalhau. Ok. Ninguém... Mas é o... À frente disso devem estar estudiosos, não é? Do bacalhau. Estudiosos da área do bacalhau e da área do marketing, sobretudo. Sim. E da comunicação. No fundo, Aquilo foi uma empresa de comunicação que decidiu abrir este centro interpretativo, não é? Acho que foi a Câmara de Lisboa mesmo. Foi? Com a ajuda de uma agência de comunicação? Uma agência de comunicação, sim. E, portanto, é uma coisa cultural metida nas mãos certas. Claro, porque de que é que vale uma pessoa ir a um museu, saber a história das coisas e conhecer uma área aprofundadamente, quando pode simplesmente usar um produto para publicidade e para gentrificar ainda mais
a cidade de Lisboa. Eu não é? sim, eu acho que o Bom Petisco devia fazer um centro interpretativo do atum. Do atum. Mas em lata, não é do atum inteiro, não é? Sim, até deve haver subsídios para isso, não é? Ou Sim. a Isidoro, o centro interpretativo da salsicha. Por que não? Não é? Podia ser qualquer coisa, ou do grão de bico, mas enlatado. Sim. Ou a Matutano, o centro interpretativo da lógica da batata. Centro de filosofia de estudo da lógica da batata. Podia ser. Patrocinado pela Lace. E depois até podia ter, sei lá, ramificações, não é? Tipo, podia ser batata palha, Sim. a batata com sabor a maionese, que já existe. Podia ser qualquer coisa. Tipo só batata frita, sim. Eu acho que sim. Acho que podíamos ter vários centros interpretativos de coisas que permitam ter agências de comunicação a gerir isto. Sobretudo é bom quando o liberalismo toma conta da cultura, não é? Porque... Torna a cultura sempre melhor. É, sim. Não é aquela coisa chata de... Sim. O Mercado Museus. Livre. É o museu, História do Renascimento ou da Arte Sacra que seca. Mas se for um centro interpretativo de bacalhau com um restaurante acoplado, aí sim. Sim, sim. Aí já vale a pena ir a um museu, não é? Sim. Do que ir apanhar seca. Sim, sim. Depois tem noites temáticas, leva-se lá chefes convidados para fazer o seu prato de bacalhau em 9 no menu degustativo, não é? Sim. Por que Vai-se não? à Wikipédia, à página do bacalhau, ver factos. Uhum. Imprime-se na parede, não é? Esses factos. E pronto, não E é nem preciso precisa mais nada. imprimir, é traduzir para latim meia dúzia de palavras e as pessoas acreditam. Sim. Está feito. Fazer uma biografia para o Gomes Chá. Sim. Tipo, Para o Brás e no próximo para o Natas, não é? o Anatas. Ou com. Bacalhau com natas, sim. Ok. O com natas. Sim, o com natas. Sim. O Dr. com natas, criador do bacalhau. Com e nata. o com broa. Sim, O Dr. com broa. o doutor com broa, pode ser. No fundo, há muitas pessoas que criaram pratos de bacalhau que merecem ser homenageadas no centro interpretativo. O que eu vi o diretor do museu a dizer foi que o bacalhau não ia ser a protagonista do museu, mas sim a influência do bacalhau na cultura portuguesa e nos descobrimentos e nessas cenas. Portanto, Ok. nota-se que é uma pessoa que estudou mesmo a mesma coisa. Sim, E sim, que sabe a ligação da Portugalidade aos mares do Norte e que isso faz de nós tipo, a essência de tipo ser português. Muito bem. E eu acho que terminamos por aqui. Sim, terminamos. Pode ser? Diga lá. Vamos dizer quem é o patrocínio. É o centro interpretativo do atum. É de onde? Vila Pouca da Guiar. Do atum com água. Ah, é? Sim. Ah, ok. Sim. Lata de atum em água. Em água, Ok. sim. Porque Porque existe em óleo e em azeite. Sim. E o deste foi o em água. Atum em água, sim. Ok. Dizer também que... Então, ainda há números de revista? Tem de ir ver ao Excel. Ok. Mas se houver números, podem enviar então e-mail para o jovem conservador de direita@gmail.com. Agradecer aqui, e agora sim, um patrocínio. O patrocínio da revista foi patrocinada pela Lovecraft Beer Shop Aveiro e foi patrocinado pela Velhaca, que está nas redes sociais como os Amigos da Velhaca, que é uma cerveja artesanal ou de produção artesanal portuguesa sediada em Porto Alegre. E vale a pena visitar a Lovecraft, não só para experimentarem a velhaca, mas como toda a oferta de cervejas artesanais. Que E eles têm bacalhau lá? Não, leva o seu próprio bacalhau. Ah, para Sim, acompanhar com cerveja. Para acompanhar com cerveja. Pode levar bacalhau até por cozinhar. Ok, Não é? Acho que é permitida a entrada. muito bem. Para levar um bacalhau vivo na trela também. Ok. Tá? Sim, tá. Jovem conservador de direita.